Pessoal, então agora nós vamos aprender a montar um computador do zero, tá? Aqui nós já aprendemos a encaixar o processador, né, a CPU. Vocês viram que só tem uma maneira de encaixar, tá? E lembrando que esse processador tem que ser compatível com essa placa. Se não for, nem adianta. Você vai quebrar o processador, tá? Então tem que ser compatível. De novo, só tem uma maneira de encaixe. Você vai olhar aquela história, ó, a marcação aqui do processador, onde tem uma marcaçãozinha, procura pegar só nas laterais dele, ó. Eu estou pegando dessa forma aqui porque esse processador ele não funciona, ele está quebrado, tá? Mas você procura pegar, quando for pegar em peças de eletrônica, pegar sempre nas laterais e nunca meter o dedão aqui. Lembra da energia estática, né? Pode danificar a peça, tá? Então pronto, eu vou procurar aqui um encaixe, ó. Vou procurar um encaixe aqui na placa-mãe. Já acertei aqui de primeira, né? Ele só encaixa de uma forma, tá bom? Se tiver que forçar, tem coisa errada. Se você tiver que forçar um pouquinho, tem coisa errada. Então você nem continua. Você já vai tentar procurar um outro encaixe. Ó, eu vou fechar aqui com essa proteção. Tá? E agora eu vou baixar essa alavanca. Ó. Eu baixo e travo ela. Pronto, o processador está aqui. Vou colocar agora o cooler. Então, antes de encaixar o cooler, é interessante você colocar um pouquinho de pasta térmica sobre o processador. Não precisa ser muita. Quando você compra um cooler novo, algumas marcas já vêm com a pasta térmica, tá? Detalhe também importante, falar sobre o cooler aqui. Eu posso encaixar qualquer cooler, né? Não. Você tem que ver se o cooler é apropriado para sua placa-mãe. Tem esse detalhezinho também, tá, pessoal? Se você colocar um ventilador desse aqui, o pessoal chama de ventoinha, além de cooler, né? Chama de ventoinha. Se você colocar um ventilador desses aqui fraco, com um processador muito forte, ele não vai dar conta. Ele vai continuar travando a sua máquina, tá? Ele pode travar a sua máquina. Então você tem que colocar o apropriado. Qual é o apropriado? É o que o manual da placa-mãe disser que você tem que fazer, tá? Do processador, né? O manual do processador, da placa-mãe. Então, olha só, você colocou um pouquinho de pasta térmica aqui, ou aqui no fundo do cooler, tá? Se você observar aqui a placa-mãe, ó, essa placa-mãe aqui, ela tem, ó, alguns furos aqui, alguns orifícios, ao lado do processador, ao lado do encaixe do processador. 1, 2, 3, 4. É onde nós vamos encaixar o cooler, certo? Como é que seria isso? Eu vou colocar aqui, ó, o cooler ele tem esses encaixes, certo? Nós vamos inserir nesse orifício e vai travar, tá bom? Então vamos lá. Ó. Detalhe, eu posso colocar em que posição esse cooler? Qualquer uma das posições que você quiser, não tem problema. O que você tem que saber é que ele tem um encaixezinho desse aqui, ó. Esse encaixezinho aqui, ele vai na placa-mãe. Quem é que vai energizar o cooler? É a placa-mãe. Tá? A placa-mãe vai energizar o cooler. Ela é energizada pela fonte, a fonte vai energizar a placa-mãe e a placa-mãe vai energizar o cooler. Então a gente vai ter que ligar isso aqui em algum canto. Ó. Onde é que eu ligo? Você ia olhar o manual da placa-mãe, mas aqui é bem intuitivo. Ó. Você olha aqui o encaixe. Ó. Esse encaixe aqui vai ser encaixado aqui, ó, bem próximo da bateria. Essa bateriazinha aqui, pessoal, é a bateria do relógio interna da placa, tá? Se você deixar seu computador desligado na energia aí 1 ano, né, sei lá, 6 meses, e ligar ele novamente, ele ainda está com a hora e a data atualizada. Por quê? Por causa dessa bateria. É uma bateria tipo de relógio mesmo, tá certo? Então esse encaixe aqui do cooler vai aqui em cima. Só tem uma maneira de encaixar ele. Então quando eu for encaixar o cooler aqui, eu não vou colocar ele nessa posição aqui ao contrário. Por quê? Porque eu vou ter uma dificuldade de passar esse fio sobre o cooler. Eu não posso atrapalhar nada essas pazinhas aqui do ventilador, tá ok? Se o fio passar aqui por cima, pode bater aqui no ventilador e parar ele. E o computador começar a travar. Então vamos colocar na posição correta. Ele vai ficar aqui, ó, assim. Tá? Eu vou forçar agora aqui um pouquinho, ó, já travou. Esse cliquezinho que ele dá é informando que foi encaixado. Eu vou precisar das duas mãos aqui. Ó, vou encaixar o segundo. Ó,
cliquezinho. Ó, cliquezinho. E o último. Tem um detalhe aqui também, tá, pessoal? A gente não está trabalhando da forma correta. O correto é a gente colocar isso aqui sobre um tapete de borracha, alguma coisa de borracha, para não danificar a placa, tá bom? Então aqui está escorregando na mesa, mas vai dar certo. Pronto, encaixado. Agora eu vou pegar esse conector, só tem uma maneira de encaixar ele, e vou alimentar ele da placa-mãe, tá? Ou seja, o cooler vai funcionar quando a placa-mãe estiver funcionando. Ó, só tem uma maneira de encaixar, é aqui. Ó. Se você tentar botar o contrário, você não consegue. Então você vai encaixar ele aqui. Ó. Pronto, está encaixado. Então o cooler já está com a alimentação dele, ok? Fabrício, se eu quiser tirar o cooler... Mesma coisa, ó, eu desligo a alimentação, se eu quiser trocar por um outro, desligo a alimentação, devagarzinho. Posso usar um alicate? Importante isso, hein? Tem gente que gosta de utilizar esses alicates aqui de bico fino. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque se você encostar na placa, se você arranhar um segmentozinho desse da placa, a placa pode parar de funcionar. Então muito cuidado quando for usar uma ferramenta de metal para não danificar a placa, tá? Para tirar o cooler, ó, é só você girar e puxar. Ó, girou e puxou. Você gira para abrir aqui as presilhas. Ó. Tirou. Tá? De novo, eu estou fazendo aqui meio displicente, porque eu sei que isso aqui não está funcionando. Mas tudo bem, colocou o processador, colocou a pasta térmica, colocou o cooler. Vou colocar agora a memória. Posso encaixar em qualquer um desses slots aqui tranquilamente. Às vezes acontece isso, um slot não está funcionando, você coloca em outro para testar a memória e ele funciona. Acontece, tá? Ó, encaixou um lado, encaixou o outro. As presilhas entraram, né, fez o cliquezinho, tá ok. Tudo bem? Fabrício, já passando aqui, o pessoal chama de um problema que pode acontecer no computador. Quando uma memória não está funcionando, como é que eu sei que a memória não está funcionando? O computador ele dá um aviso para você sobre isso. Normalmente é um bip sem parar. Ele fica bipando sem parar. Pam, 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 contínuo, tá certo? Até mais espaçado. E você vai tentar corrigir esse erro como? Limpando a memória. Né? Você desencaixa aqui a memória do computador, né? Segurando aqui sempre na lateral, tá? Segure aqui nele o mínimo possível, sempre aqui na lateral. E você vai passar uma borracha, não tem aquelas borrachas azul e vermelha? Você passa aquela parte vermelha da borracha aqui, ó, nesses conectorzinhos aqui, ó. Pode passar bem, com vontade, tá? Passa de um lado, passa do outro, porque com o tempo ele cria uma crosta, né? E isso aqui ele pode interromper a ligação com o computador. Vocês já ouviram falar na palavra bug de computador? O meu computador está com bug. Teve uma época aí que era o bug do milênio. O que é isso aí? Bug, né? Quer dizer inseto, tá? Essa analogia passou para o computador, não me lembro o nome da pessoa, não me lembro com quem aconteceu isso, tá? Que ele descobriu que o computador dele não estava funcionando porque tinha um inseto no meio de uma peça de computador. Não estava deixando passar o contato, não estava deixando fazer o contato. Né? Então criou-se esse nome, né? O bug, tá? Para computador, para dizer que o computador está com problema. Se disse que o computador estava com um bugzinho, tá certo? Então, eu vou encaixar novamente, ó. Aqui no meio você vai observar no seu slot da placa-mãe que ele tem uma barrazinha. Então também, mesmo que você queira ligar errado, você não consegue. Se você tentar ligar, eu vou tentar ligar ele aqui, ó. Eu não consigo encaixar, ó. Você querendo errar, você não consegue. Veja como é fácil. Fabrício, mas eu quero errar, eu quero queimar o computador. Você não consegue. Dessa forma, não. Tá? Encaixou aqui, ó, ligou de um lado, colocou do outro, ó, tá travado. Não precisa forçar, não. Só um pouquinho aqui você vê que já está travado. Tá? Falei da borracha para resolver o problema aqui da memória. Você pode utilizar também isso aqui, ó. É um spray de limpa contato.
Tá? Isso aqui é muito utilizado, ó, limpa contato. Não vou fazer a propaganda aqui da marca desse, né? Mas é um limpa contato, tá bom? Como é que eu utilizaria? Da seguinte forma, eu tiro a memória, né? Passo o spray, tá? Passaria uma escova de dente. Eu não tenho uma escova de dente aqui, tá? Mas o correto seria uma escova de dente. Você passa aqui nessas ligações, espera secar, ele seca muito rápido, esse spray seca muito rápido, certo? E encaixaria novamente. Fabrício, eu posso utilizar isso aqui no slot de memória, ele diretamente aqui? Pode, você pode passar aqui direto, ó. Tá? Também não é problema. O que você tem que saber é o seguinte, não ligue o computador enquanto você estiver utilizando isso, tem que esperar secar para poder ligar. Ele seca muito rápido, mas você não vai ligar, porque aí você pode dar um contato e queimar alguma peça aqui do computador, tá bom? Então desliga da tomada e pode utilizar o limpa contato. Depois com um pincelzinho, ó, você vai limpando aqui o slot, tá? Fabrício, eu tenho que fazer isso periodicamente? Tem gente que faz, chama uma manutenção preventiva, de eu limpar isso aqui bem direitinho. Isso aqui, ó, do cooler, ó, acumula muita poeira. Isso aqui acumula muita poeira, tá? Então às vezes ele não dá o resfriamento correto no computador. Como é que eu limpo isso aqui? Você pode usar um pincel, você pode usar um compressor com jato de ar, você pode limpar com jato de ar, certo? Mas eu não aconselho, o pessoal diz assim, é uma manutenção preventiva. Eu sou daqueles assim, se está funcionando direitinho, não mexe, tá? Porque se você for mexer aqui num processador, o que eu menos aconselho você mexer aqui em processador e cooler. Dá para limpar sem tirar aqui o cooler, sem tirar o processador? Ótimo. Se não dá para tirar, não mexa. Faça só uma limpezazinha por cima mesmo, joga um jatozinho de ar, tá? Porque para você não danificar, não correr o risco de danificar o seu computador. Então vamos lá. Encaixei a memória, né? Vou encaixar aqui direitinho, tá? Encaixei a memória, o processador está encaixado, o cooler está encaixado. Essa placa-mãe já tem a placa de vídeo incorporada nela, já tem a placa de som incorporada nela, já tem a placa de rede incorporada nela, então não vou precisar utilizar nenhum desses outros slots aqui. Eu já poderia ligá-la, tá certo? Eu vou fazer isso com uma placa que eu sei que está funcionando. Nós vamos utilizar uma placa que está funcionando. Essa daqui, ó. Essa daqui nós já ligamos. Ela está até meio sujinha aqui o processador. Eu tinha que jogar um jatozinho de ar. Ó, já está com a memória dela aqui, ó, encaixada. Tá, ó, tem uma bateria aqui nela, ó, uma bateriazinha. Isso aqui, pessoal, já explicando aqui para vocês. Ó. Isso aqui acompanha a placa-mãe. Isso aqui, na verdade, é uma caixa de som, uma caixinha de som, minúscula. Aqueles bips que você escuta no computador, quando você liga o computador, sai através disso aqui, ó. Então ele vai dar sinal se o seu computador está funcionando, se não está, se está com memória, se está sem memória e assim por diante. Esse aqui eu já liguei um botão de liga e desliga, para a gente não precisar fazer aquele teste da fonte, né? Aliás, isso é que a gente só ia conseguir ligar se esse cabo tivesse aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente encaixa esse cabo aqui, tá bom? Mas vamos lá, já está com memória, processador, cooler. Agora, eu vou ligar a fonte. Está aqui a nossa fonte. Deixa eu ver a voltagem, está 220. Né? O cabo está ligado em 220, perfeito. Fabrício, tu vai ligar em cima de uma mesa mesmo? Não vai usar o gabinete, não? Por enquanto, não. Eu quero mostrar para vocês que o computador é isso. O gabinete é uma proteção. Tá certo? O gabinete é só uma proteção. Não é o ideal, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Isso aqui é muito intuitivo. Ó. Você olhou esse encaixe aqui, você vai olhar na placa-mãe. Onde é que eu encaixo isso? Só tem duas coisas parecidas, ó. Que seria esse branco aqui, né, que é mais ou menos do tamanho, e esse vermelho. Mas se você pensar bem, não é o vermelho. Nem consegue encaixar. Esse vermelho é a entrada IDE, que eu falei, que é de HD, tá certo? É a entrada IDE. Ó, é esse aqui, ó. Se eu tentar encaixar ao contrário, eu não vou conseguir. Ó, eu não consigo. Você não consegue, mesmo que você queira. Então vamos virar para o outro lado. Ó, como ele entra fácil.
Escutou o clique, ó? Não deu clique, mas você vê que está bem encaixado. A gente viu que ficou bem encaixado. Certo? Então, ligamos aqui a fonte. O processador, o cooler, ele já está ligado no cantinho dele aqui, ó. Observe que esse cooler aqui, essa placa-mãe é diferente daquela outra, ó. A ligação do cooler não está próximo da bateria, não. Ela já é em outro canto. Ela está longe da bateria. Mas se você observar, você só vai conseguir encaixar nesse canto aqui, bem intuitivo. De novo, se você olhar o manual da placa-mãe, tem explicando tudo isso. Vamos lá, continuar.